bem-vindo. Nosso próximo tema, a conversão do mercado tradicional versus as soluções leves no Brasil. Convidamos agora ao palco Kátia Tonelli Rhodes, gerente de marketing do Grupo ETEX Brasil. Ela é graduada em Comércio Exterior pela FAAP São Paulo, com pós-graduação em Marketing e MBA em Negócios. Tem mais de 15 anos de experiência gerindo e desenvolvendo grandes marcas e negócios de diversos segmentos no Brasil, com foco no mercado B2B e B2C. Ela é gerente de marketing da ETEX no Brasil e há 3 anos é responsável pelo posicionamento e estratégia de marketing das marcas comercializadas Gibson, Promate e Cedral. Seja muito bem-vinda, Kátia Tonelli Rhodes. Falaram que eu tinha que ficar ali, mas eu falei, eu não vou ficar ali, não consigo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade, Luana, obrigada por todos estarem aqui. Estamos aí no final do dia, quase 7 horas da noite. Fiquei feliz até que alguns estão. E eu sou aqui uma curiosa, não sou técnica. Ouvi as palestras todas e aprendi muito, assim como aprendo muito com o pessoal, a equipe técnica de desenvolvimento da ETEX. Mas o que eu trouxe aqui hoje foi uma provocação muito importante, porque a gente acabou de ouvir aqui a palestra do Eduardo, vendo que o setor está avançando, vendo que nós estamos num setor... Vendo que nós estamos num setor que tem crescido demais, como o Eduardo falou, um caminho sem volta, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais em como a gente vai fazer, de fato, a conversão do mercado. Porque hoje a gente sabe que estamos, sim, crescendo, temos obras, temos norma publicada, temos empresas sérias trabalhando aqui, com Datex, com responsabilidade e compromisso em fazer os nossos sistemas leves chegarem no Brasil, mas a gente entende que o caminho ainda é muito longo, porque, de fato, onde a gente tem que converter, né? Lá na alvenaria. É onde, de fato, a gente tem ainda um número muito grande da construção e é onde a gente entende que a gente tem que, de fato, crescer o mercado para a gente tornar o steel frame e todos os sistemas leves popularizados e, de fato, aí com um peso muito grande na construção civil. Começar um pouquinho trazendo, inclusive, as megatrends. Eu acho que isso é um assunto que nem é mais novidade para nenhum de nós, mas... O que isso tem a ver, né, com o nosso setor? Falar de urbanização, falar aí de mudança demográfica, falar aí de mudanças climáticas, da economia e principalmente da transformação digital, né? De manhã eu vi palestras, sistemas, Eduardo comentou, nosso sistema produtivo ele é padronizado, ele é movido por tecnologia, então de fato a transformação digital está no nosso DNA. Então, assim, o que isso tem a ver, né, com o nosso setor? Na verdade, tudo. Porque nós somos um setor que nasceu corretamente sustentável, nasceu aí voltado para todas essas megatrends e atende todos os requisitos para que, de fato, a gente consiga alavancar esse mercado. Quando a gente entra mais, né, então por quê, né? Como a gente entra nas informações aqui, a gente vê que a urbanização acelerada não é mais também uma novidade, né? E obras verticais, a gente viu aqui palestras de sistemas que já são completamente viáveis para a construção vertical, assim como a construção horizontal. E o Eduardo acabou de falar do déficit habitacional. De fato, o nosso setor tem uma missão, e mais do que missão, ele tem total e completa posição e como ele tem a condição de transformar o déficit habitacional. Quando a gente fala, por exemplo, né, da demografia, né, a gente está falando aqui de uma população mais velha, né? Hoje nós temos no Brasil uma população mais velha, e uma população velha que está aí olhando para tipos de obras, né? No vertical tem algumas grandes empresas que já fazem um trabalho, como a Vitacom, que já está completamente voltado para o mercado de senior living. Então, de fato, aqui para a gente é uma oportunidade também. Quando a gente fala de mudanças climáticas,
né, emissão de CO2. De manhã a gente teve aí a palestra do Salvador, do nosso representante lá da ETEX Mundial, e a gente falou de produtos e sistemas que também emitem menos CO2. Isso faz o quê? Isso faz com que a gente tenha aí um recurso, né, e um ambiente mais sustentável. Então, o nosso produto ele é sustentável. E a sustentabilidade, ela já é sim um driver muito importante no setor. A gente vê isso em pesquisa. Ainda não é um fator para conversão quando você tem aí uma questão financeira envolvida, mas quando você tem um sistema que tem um valor muito próximo, né, por exemplo, da construção de alvenaria, a gente tem sim um recurso para ganhar, porque a sustentabilidade já é um ponto muito importante de decisão de compra. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da economia, óbvio, né? A gente está vendo aí, de manhã nós ouvimos Sandenberg falar sobre as projeções econômicas e o como isso pode afetar, né, o nosso processo no setor, mas, de fato, a gente tem uma população que tem aí o recurso, né, e agora, com essa questão da norma, a gente sai na frente porque a gente consegue garantir um sistema que vai ter financiamentos habitacionais, os recursos bancários apoiando o nosso setor. Então, eu acho que a economia também é propícia aqui para o nosso negócio. E aí, quando a gente fala de transformação digital, eu acho que de todas as megatrends, essa é a que, de fato, para nós, é a mais importante, né? A gente tem um sistema padronizado, ditado de sistemas BIM, tecnologia, robótica. Hoje a gente já tem empreendimentos, Brasil ao Cubo, a própria Tec Verde, que é do Grupo ETEX, que já trabalha isso hoje muito bem. Então, acho que é de fato o que aconteceu. E até coloquei aqui um ponto. Na pandemia, nós vimos uma mudança muito grande, inclusive no patamar das empresas, né, de construção leve. Participamos aí de obras de hospitais de campanha, hospitais que foram entregues para a população brasileira no momento crucial da doença do Covid aqui no Brasil e no mundo. Vimos hospitais serem entregues lá na China em 10 dias, e tudo isso foi possível por quê? Porque o nosso sistema ele é eficiente, ele é rápido e ele consegue entregar de fato para a população e para as pessoas algo com desempenho. Então, a transformação digital, ela nos ajuda e nos ajudou demais. E acho que depois da pandemia e essa aceleração que nós tivemos aí de 10 anos mais, porque o mundo ele avançou 10 anos em 2 na tecnologia digital, em todos os sentidos. E na construção civil também. Tá? Então é muito importante essa informação. Isso nos traz aí de novo como competitividade no setor. O porquê também é importante a gente falar sobre a conversão? Vou voltar. Porque nós somos o país mais populoso, por exemplo, da América Latina, né? Nós somos aí 213 milhões de habitantes, com uma projeção de chegar em 2030, são projeções que a gente faz na companhia, em quase 230 milhões de habitantes. A gente tem um uso absurdo de internet, né? A gente tem quase 150 mil usuários de internet. Isso é uma oportunidade para a gente pensar em como a gente vai difundir o nosso setor, né? Porque essa é a importância. A gente já sabe que existe todo um corpo técnico, pessoas que estão aqui, que trabalham toda a parte de difundir o setor da construção a seco, mas a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam. O grande ponto é, o usuário, quem mora numa casa, ainda não conseguiu entender e nem conhece os sistemas de construção leves, não sabem dos benefícios, pelo contrário, né? Ainda a gente tem que quebrar muitas barreiras. Mas a oportunidade é grande. A gente tem aqui a questão da população classe C, onde a gente tem projetos como Minha Casa Minha Vida, projetos mais populares. A gente tem essa questão dos milênios, que são aí, tem um poder muito grande no setor, e principalmente hoje, porque eles têm aí toda uma questão de geração mais consciente, uma geração que preza pela sustentabilidade. Quando a gente fala vamos falar do light steel frame, né? É um mercado que cresce muito mais que a construção tradicional. Enquanto a construção tradicional cresce lá 2%, 3%, 2%, a gente crescemos nos últimos anos quase 150%. Se a gente olhar nos últimos 10 anos o retrospecto do drywall, por exemplo, a gente cresceu em larga escala. E a mesma coisa está acontecendo agora com as soluções de light steel frame, né? A gente tem aí um consumo que a gente
está estudando a possibilidade, a gente acredita de fato. Hoje a gente tem um consumo per capita de 0,5 de uso dos sistemas. A gente acredita que a gente chega até 2030 com pelo menos 1 metro quadrado por habitante. Isso para a gente vai ser dobrar o tamanho desse mercado e a gente acredita de fato nessa conversão, né? Quando a gente fala aí das empresas que estão no mercado modular, off-site, é um mercado que já movimenta hoje 2 bilhões, né? É um mercado que está crescendo. Cada dia a gente vê empresas mais novas, empresas acreditando e realmente avançando aí em larga escala. Além disso, a gente tem a questão do driver do consumo para o mercado de baixa renda. E neste ponto que a gente está, né, com a publicação da norma, a viabilidade da gente ter financiamento, o Eduardo falou disso, né, como é que a gente vai fazer para combater o déficit habitacional? É de fato chegando à população mais, né, a gente fala aí da população de baixa renda, com projetos que a gente viabiliza financeiramente. E o potencial na construção, né? Então, vou repetir aqui, a gente está 213 milhões de habitantes. Nós temos um estudo na companhia que avalia o tamanho do mercado em milhões de metros quadrados. A gente tem um tamanho de quase 500 milhões de metros quadrados para ser construídos aí de potencial no mercado residencial, tá? Esse número é só do mercado residencial. Então, a gente está falando aí de 500 milhões de metros quadrados que está na construção tradicional e que a gente pode converter, né? O déficit aí de mais de 100 milhões, que o Eduardo também já comentou. A gente tem 80% hoje da construção ainda está nos métodos tradicionais. Esse pra gente é um driver muito importante, porque aqui é onde a gente de fato vai conseguir alavancar o nosso setor. Temos que nos preparar, obviamente, mas aqui está de fato o nosso potencial, né? A gente só está em 20% da construção civil, 80% ainda a gente consegue converter. E aí, o que a gente fez, né? Qual o movimento? A gente tem aqui as construções 1.0, 2.0, a gente está fazendo simplesmente isso daqui. A gente está partindo da construção 1.0 para 4.0. A gente tem aqui empresas, eu conheci o pessoal do curso de pós-graduação que trabalha a questão aí da construção 4.0. Isso daqui para a gente é muito importante. A gente olhar para esse mercado e entender essa possibilidade é ver que de fato a conversão está nas nossas mãos, né? Nós que estamos aqui, temos essa missão e a gente acredita de fato que isso daqui já é uma realidade. Mas como que a gente vai fazer, né? E a gente como indústria tem um papel muito importante nessa conversão. Por quê? O setor técnico viabilizou norma, o setor técnico pensou na tecnologia, o setor de desenvolvimento trouxe aí soluções viáveis, programáveis, padronizadas, mas a gente precisa fazer isso chegar lá na ponta. O grande ponto para nós aqui, eu como marketing, eu acredito que se a gente não conseguir levar essa mensagem lá na ponta para o usuário, para quem está decidindo a compra de uma casa, buscando aí um arquiteto, buscando uma solução, a gente não vai conseguir popularizar. E o que a gente precisa de fato para crescer esse mercado substancialmente é a popularização. E aqui eu trouxe uma brincadeira, né, dos 3 porquinhos, porque a gente tem lá o porquinho que fala que a casa de cimento, a alvenaria, é a casa aí que, né, o assopro do lobo mau não vai fazer essa casa derrubar, mas a gente sabe que a nossa construção também, ela tem tudo isso, ela entrega desempenho, ela entrega qualidade. E aí quando a gente faz aqui uma analogia entre os dois sistemas, vamos chamar assim, a gente sabe que a construção tradicional ela já é ultrapassada, ela é imprevisível do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista do tempo de execução de obra. Ela é sem compromisso porque, de fato, quando você começa, você não sabe o final disso e você não sabe o quanto você vai gastar quando você terminar de concluir. E, principalmente, ela não tem nenhum compromisso com o meio ambiente. E a gente sabe disso. Emissão de resíduos, obras sujas, que de fato atrapalham aí a consciência do nosso meio ambiente. No contraponto disso, as nossas soluções elas são modernas, elas têm alto desempenho sim, elas são previsíveis financeiramente, a gente consegue começar um cronograma e finalizar o cronograma com execução em prazos e a gente também consegue entregar sustentabilidade. Então, esse tipo de informação, nós como a indústria, empresas que estão nesse setor, a gente tem que fazer isso daqui chegar mais na ponta.
Essa é a provocação que eu faço aqui para vocês, né? A gente fica sempre aqui olhando muito o setor técnico, que é fundamental, mas se a gente não leva isso daqui para quem é o mercado comprador, como é que a gente vai converter esse mercado de 80%? Que nasceu, viveu, que de geração em geração entendeu que o mercado do cimento é o mercado de resistência, de durabilidade. A gente sabe que não é. Nós que estamos aqui conhecemos o que trabalhamos e acreditamos que entregamos alto desempenho e de fato nós entregamos. A gente fez uma pesquisa recentemente dentro da empresa, até para a gente avaliar o potencial do mercado Light Steel Frame, aí o drywall, e a gente vê que tem assets, que a gente chama, muito importantes e que são para nós o termômetro da construção civil, como durabilidade, mão de obra qualificada, importante essa informação, tá? Para um usuário, para quem está um morador, para quem está pensando em construir, mão de obra qualificada é um dos, se não o principal driver na decisão. Então, para a gente no nosso setor, que sabe que ainda temos uma carência de mão de obra, isso daqui é um alerta para a gente. Como é importante a gente ter mão de obra qualificada, porque isso é um driver na decisão. Além da resistência, né, a umidade, né, nós estamos aqui num país que tem aí regiões muito úmidas, esses são informações que fazem com que as pessoas alertem para os sistemas. E aí até ali você tem outras informações, como conforto acústico, a questão da resistência à água, sustentabilidade, mas eu coloquei aqueles 3 ali para destacar, porque se a gente parar para olhar o nosso sistema, nós temos tudo isso daí. A mão de obra é um ponto que a gente ainda tem que melhorar, porque a gente tem que ter mais mão de obra qualificada, mas nós temos os expertos aqui que podem ajudar nesse processo. E aí, o que a gente tem que fazer, né, quando a gente fala de popularizar? É, de fato, comunicar os benefícios, comparar sistemas, tá? Quando a gente fala de comparação sistêmica, é, de fato, poder mostrar tudo o que eu falei aqui. Previsibilidade de obra, a questão custo-benefício financeiro, a questão do tempo, a questão da execução, isso tudo tem que ficar na conta de quem está buscando, né, uma obra. Apoiar, aí, estar próximos de profissionais, buscar os grandes influenciadores, isso para a gente é muito importante. E qualificação de mão de obra, que é um driver decisivo. Tá? Aqui eu trouxe um videozinho, na verdade, é um vídeo que foi feito na China, né, um comparativo bem simples sobre os 2 sistemas. Fizeram aqui uma brincadeira sobre teste sísmico, e aqui tem um abalo, né? Então eles fazem aqui uma simulação de terremoto, e aí mostra aqui o que acontece com a alvenaria, em detrimento com o que o mercado, né, as pessoas que não estão aqui, né, vamos falar do usuário, entende que o nosso sistema é mais frágil e de fato não é. Mas isso aqui, gente, é só para a gente trazer um pouco dessa reflexão de que os nossos sistemas, eles entregam todas essas, a resistência, a previsibilidade, e isso é o que a gente quer fazer, né? Vou passar, gente, porque deu um problema aqui, vou passar rapidinho. Vamos estar direito. E aí falar sobre a seriedade das normas, né? Como as normas são importantes no nosso setor, como elas são decisivas para mostrar que de fato nossas soluções elas garantem todos esses benefícios. Uma outra coisa fundamental, como eu falei para vocês, é a questão da mão de obra. Quando a gente fala aí da escolha dos sistemas, de novo a mão de obra aparece como um ponto muito importante. A gente trouxe aqui até uma brincadeira do nosso canal, do Papo de Montador, aí, que a gente tem um sucesso, é um case para nós,
A gente recebeu uma informação recente que é o 6º canal mais visto quando o assunto é drywall no mundo. Então isso mostra que as pessoas têm interesse, elas se informam, elas estão buscando a informação. E isso para nós é muito importante para a gente difundir o setor. E também é papel da indústria comunicar tudo isso, né? Porque nós que estamos aqui, nós sabemos quais são os benefícios, nós sabemos da resistência, nós sabemos o quanto é importante, as vantagens, preços, inspirações, mas, de novo, lá na ponta, lá o usuário, quem é o nosso cliente, ele não conhece tudo isso daqui, ele tem pouca informação. E quando ele recebe informação, ele fica de fato encantado com o poder que tem os nossos sistemas, né? Principalmente quando a gente fala da questão de tempo, né? Que ele vai ter um tempo menor para receber a obra dele. Então, esses são os pontos importantes e a provocação que a gente como indústria tem feito. E nós temos trabalhado isso, né? A gente tem aí feito um exercício muito grande de olhar também para o usuário e levar para ele essa mensagem, né? Então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui uma campanha que a gente está trabalhando agora. E ela faz o quê? Ela traz esse olhar, não só para os profissionais, para a equipe técnica, para as pessoas que estão aqui, mas também um olhar para o usuário, né? Ela leva o nosso sistema para o usuário e ela mostra a possibilidade, de fato, de tornar o setor da construção a seco mais popular, de uma maneira mais emocional. Então é um vídeo até bem diferente, né? Não é um vídeo técnico, é uma propaganda, porque de fato a gente quer trazer essa relação de que os nossos produtos, eles podem sim ser alguma coisa completamente conhecida e popularizada dos usuários. Pessoal, obrigada. Obrigada a todos. Boa noite.